O que é cobertura mútua? É uma reunião, um encontro online de pastores e líderes cristãos, cujas igrejas podem ser estruturalmente diferentes entre si, inclusive de denominações diferentes ou mesmo visões doutrinárias distintas, mas com doutrinas fundamentais bíblicas alinhadas, como em Hebreus 6, de 1 a 2, tendo por objetivo cobertura espiritual mútua, ou seja, cada um ora, coopera e cobre espiritualmente o outro, promovendo a unidade, amizade, aconselhamento, apoio e visão profética do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre cobertura mútua? No Novo Testamento, vemos um exemplo bem claro, relativo às igrejas de Antioquia e de Jerusalém. Profetas e mestres eram líderes da igreja de Antioquia: Paulo, Barnabé, Simeão, também chamado de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Eles ouviram o Espírito Santo indicar Paulo e Barnabé para um chamado específico e os enviaram para cumpri-lo. Todos faziam parte da liderança, mas acima de todos estava o Espírito Santo. Durante o cumprimento desse chamado, Paulo e Barnabé tiveram diferenças doutrinárias com alguns irmãos da Judeia, com relação aos novos convertidos que não eram judeus, os chamados gentios. Para que houvesse coerência na igreja, todos subiram a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos, para todos andassem em unidade e alinhassem essas pequenas diferenças entre eles. Temos então a igreja de Antioquia representando as igrejas locais e Jerusalém funcionando como esse grupo de anciãos e apóstolos que decidem juntos, debaixo do Espírito Santo, as questões maiores. Percebemos que Jerusalém funciona como uma referência para que as igrejas locais não caminhem sozinhas, fornecendo amizade e apoio espiritual. Além dessa situação contada no livro de Atos, vemos vários versículos que embasam esse conceito. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quais as características da cobertura mútua que as igrejas cristãs farão parte? Não estatutária, presidida pelo Espírito Santo, não denominacional, sem cobrança financeira, coordenação voluntária, sem discussão doutrinária polêmica, organizada, porém sem uma diretoria, voltada para pastores e líderes de igrejas. Não é uma mudança denominacional. Não haverá deslealdade ministerial, ou seja, disputa de poder. Reuniões esporádicas e avisos pelo Zoom, YouTube e Telegram. Reuniões serão gravadas para que possam ser assistidas depois. Como funcionarão as reuniões? Primeiro, haverá um louvor inicial de 5 minutos. Depois, uma apresentação. E daí, 2 a 4 pastores ministrarão temas pré-selecionados, cerca de 5 a 10 minutos cada. Daí haverá uma palavra profética, pode ser ao vivo ou gravada. Então, intercessão pelos ministérios apostólicos e liderados. E depois haverá um fechamento e louvor de adoração. Como os ministrantes foram escolhidos?
Assim como Josué e Caleb foram os únicos remanescentes de uma geração que morreu toda no deserto, sem entrar na terra prometida, cremos que há em nossos dias homens e mulheres de Deus que passaram pelo deserto, viram os erros e acertos do passado e hoje podem ser usados por Deus para levar uma multidão para a terra prometida. Os coordenadores e ministrantes servirão de referência aos demais irmãos em ética, honestidade e direção do Espírito Santo.